Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. E aqui é a Bianca, e estamos começando mais um podcast Peão 4.0. E dessa vez, Biro, a gente vai falar um pouco sobre a companhia aérea Latam Airlines Brasil, que pretende demitir nas próximas semanas cerca de 5.000 trabalhadores, sendo um quarto de seus 20.000 postos de trabalho. É muita gente, né? E eles fazem isso após se utilizarem desses trabalhadores para garantir os seus lucros históricos, inclusive expondo uma parcela aos riscos de contaminação em meio à pandemia, enfim. E a Latam quer se aproveitar da crise para rebaixar os salários e lançar milhares de famílias nas ruas. Bianca, a gente vai tratar nesse programa especialmente do caso Latam, mas a gente vai trazer dados e informações de todo o setor aéreo do mundo, em especial da América Latina, que está em situações muito semelhantes, e por isso também a gente vai trazer depoimentos, áudios de trabalhadores aeroviários do Brasil, do Chile e até um relato de um trabalhador do setor de produção de aviões da França. Sim, a gente também convidou a economista e colunista do Portal Esquerda Diário, que é a Daphne Helena, para conversar com a gente também sobre essa crise do setor e as verdadeiras intenções dessas grandes multinacionais. Bora começar o programa, Bianca? Bora! Então, Bianca, a gente vê todos os dias os jornais estampando nas suas capas a crise causada pela pandemia ao setor aéreo, né? E a Latam Airlines Group é uma holding chileno-brasileira, ou seja, uma fusão de empresa chilena com uma empresa brasileira que também atua na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, no Peru e nos Estados Unidos. E esse grupo da Latam, ela veio de uma fusão da antiga TAM, linhas aéreas, e a empresa chilena LAN, que foi finalizada em 2016. E hoje é atualmente considerada a maior empresa do segmento no Brasil. Pois é, e os principais donos disso tudo são os Cuetos, que são uma família chilena que é dona da Costa Verde Aeronáutica, sociedade anônima, que controla grande parte do grupo Latam. A relação dessa família com o atual presidente do Chile, o direitista Sebastián Piñera, vem desde a ditadura e são privilegiadas a ponto do Piñera receber o pagamento adiantado de uma dívida de 26 bilhões de pesos dessa família, que logo em seguida decretou nesse país demissões em massa. Bianca, mas o da hora é que esses trabalhadores demitidos no Chile se organizaram e começaram a protestar contra as demissões. Na verdade, eles até realizaram no norte do país um ato em unidade com trabalhadores demitidos do Hospital Regional Antofagasta. E a gente aqui do podcast conseguiu um depoimento do Leandro Bravo, do Chile, que é representante da Assembleia de Demitidos da Latam, e a gente vai soltar aí agora para vocês. Queria aproveitar para agradecer a tradução de Lucas Matos. Meu nome é Leandro Bravo e eu sou trabalhador despedido de Latam Chile e sou parte da Assembleia de Despedidos da Latam. Bem, nesta ocasião, queria comentar com vocês como está a situação das demissões aqui no país em plena pandemia do coronavírus. Queria dizer que eu trabalhava na empresa como operário de rampa aqui no norte do país, em Antofagasta, região mineira. E bem, a verdade é que a situação das demissões caiu sobre nós como um balde de água fria. Isto ocorreu em 15 de maio, sem nenhum aviso. Havia muitos companheiros, companheiras que tinham assinado o contrato de redução salarial de 50% que a empresa nos havia imposto em março. Essa redução vinha com a promessa de garantir os postos de trabalho, mas no final nada disso se confirmou. Para nós, trabalhadores, foi um golpe ser postos de um dia para o outro na rua, em plena pandemia. E bem, a verdade é que a partir disso, em Antofagasta, junto aos companheiros de turno, nos organizamos para poder conversar sobre a situação e havia várias coisas que não entravam na nossa cabeça.
Não cabia na nossa cabeça, por exemplo, que Latam, em 30 de abril, havia repartido 57 milhões de dólares com seus acionistas. Não entrava em nossa cabeça que Latam estava pressionando distintos governos da região, em particular do Chile, para conseguir uma ajuda econômica. E que enquanto Latam reparte dinheiro e pede apoio fiscal com o dinheiro de todos os chilenos, nós, os trabalhadores, nossas famílias, temos que ficar na rua. Isto não entra na nossa cabeça. E por isso começamos a nos organizar, conversar sobre o tema. Em plena quarentena, organizamos reuniões virtuais com diversos companheiros despedidos e decidimos que tínhamos de fazer algo. Começamos a contactar companheiros de distintas regiões do país. Contactamos companheiros de Arica, Iquique, de Serena, da Ilha de Páscoa, de Santiago, de Puerto Montt, de Concepção, companheiros tripulantes da sala de embarque, counter, companheiros do escritório de vendas, da rampa. E finalmente o que decidimos foi enviar uma carta ao CEO buscando algum tipo de diálogo, buscando alguma maneira de reverter essa situação. Não entrava na nossa cabeça a ideia de que sempre são as famílias que terminam por pagar os pratos quebrados. São os trabalhadores que terminam pagando os pratos quebrados, enquanto eles repartem os lucros. Por fim, não conseguimos nenhum tipo de resposta. E por isso que, junto à Assembleia de Despedidos, construímos essa coordenação, expondo publicamente esse conflito. Buscamos a imprensa, fomos à porta de todas as mídias, batemos na porta de distintos sindicatos, de organização de trabalhadores, parlamentares, e começamos a lutar. Uma luta para recuperar nossos postos de trabalho, porque consideramos que defender esse direito é algo elementar em meio a uma das piores crises, não apenas econômica, sanitária, mas também social do Chile, com o que estamos vivendo com o coronavírus. A única coisa que encontramos por parte da empresa foi autoritarismo. Não quiseram nos responder e nos enteramos pela imprensa que eles iniciavam esse processo de reestruturação pelo capítulo 11, onde buscam que os trabalhadores paguem o custo dessa crise. E dia a dia fomos nos inteirando de mais questões através da imprensa, começou a cruzar as fronteiras e se transformou numa questão nacional. E descobrimos com surpresa que 2 semanas antes de iniciar o processo de reestruturação, Latam pagou 26 bilhões de pesos à empresa Odisseia Limitada, que é uma empresa controlada pela família Piera Echenique, ou seja, pela família presidencial. Latam, antes de iniciar esse processo de reestruturação, paga essa dívida com a família do presidente, e para nós, trabalhadores, ficou muito claro que a empresa preferiu pagar e assegurar dinheiro para seus principais acionistas, e que os trabalhadores que compartilham o esforço diário e de alguma forma damos vida a tudo que é a Latam, que permitimos operar os voos, que permitimos que todos os serviços se distribuem pelo país, estamos sendo jogados na rua. E em péssimas condições, enquanto ainda há dinheiro que se deve em relação aos acordos. Há muitas companheiras que me perguntam, que vão às repartições para assinar um documento legal, e me dizem, olha, estão me devendo o dinheiro da alimentação, estão me devendo os proporcionais dos meses que trabalhei, quando a empresa vai me pagar isso? A verdade é que consideramos tudo isso um crime enorme. Por isso, seguimos nos mobilizando para manter esta luta para defender nossos postos de trabalho. Já passou mais de um mês desde que começaram as demissões massivas na Latam. E nós, nesta quinta-feira passada, dia 18,
Fizemos uma mobilização onde fechamos a estrada que leva à Mineira, nos organizamos com diferentes sindicatos, trabalhadores demitidos de hospitais, com o Comitê de Emergência e Abrigo de Antofagasta, e entendemos o tema das demissões não apenas dos trabalhadores da Latam, mas como um problema da região, um problema de todo o país, e que as autoridades não dizem nada, a empresa não diz nada, e por isso nos manifestamos, fazendo esse tipo de ação. Porque acreditamos que não podem ser os trabalhadores que sigam pagando a crise. Inclusive, aproveitamos esta mobilização para denunciar o que está passando hoje na Latam. A empresa segue extorquindo os trabalhadores, nossos companheiros de trabalho nos dizem que em distintas áreas, Latam está por extinguir os benefícios coletivos, por extinguir os direitos coletivos, entendemos isso como um ataque e regra a toda a classe trabalhadora, que não podemos permitir. Por isso é indispensável que os sindicatos aeronáuticos rompam com a quarentena. É inadmissível que os sindicatos cruzem os braços enquanto seguem as demissões massivas e sigam essas articulações do movimento sindical dentro da Latam. Isso é o que não podemos permitir. Queria denunciar esta situação, saudar a todos os trabalhadores, a todo o público do Esquerda Diário do Brasil, aos trabalhadores aeroviários da Latam, que é necessário resistir, que é necessário lutar, que é necessário se organizar. Basta que sejamos nós a pagar a crise, os trabalhadores e nossa família. Aeroviários, temos que despertar. Muita força, companheiros. Muita força a todos vocês. Saudações desde o norte do Chile. Força, companheiro. Muito louco esse depoimento do Chile, né? E em outros países essa situação se repete, né? Nessa semana a Latam anunciou o fechamento de operações na Argentina, onde 1.800 trabalhadores vão ser demitidos diretamente e indiretamente vão ser 1.000 terceirizados que também vão ser jogados na rua, né? E nesse país também está havendo uma resistência por parte dos trabalhadores que querem assegurar os seus postos de trabalho e afirmam que é mentira que a Latam está falida. E o setor aeroviário, ele na verdade está relacionado a muitos outros setores que também vão ser impactados com as demissões e com a reestruturação dessas empresas. É um setor realmente muito estratégico, porque está ligado com transporte de cargas, transporte de pessoas, em diversas fronteiras em todo o mundo. E, inclusive, impacta também aqueles que trabalham em montadoras de avião e a própria indústria aeronáutica. Inclusive, a gente conseguiu um depoimento direto lá da França, do Gaëtan Gracia, que é metalúrgico aeronáutico. E a gente vai agora transmitir aqui o depoimento dele com a tradução da nossa camarada Lina. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Gracia. Olá, eu me chamo Gaëtan Gracia, sou trabalhador de uma terceirizada aeronáutica em Toulouse, no sul da França. Antes de tudo, eu gostaria de mandar toda minha força e minhas saudações fraternais aos trabalhadores brasileiros que estão se enfrentando nesse momento contra milhares de demissões da companhia Latam, que está demitindo não somente no Brasil, como em toda a América Latina. Então eu mando essa saudação fraternal e internacionalista que eu espero que vocês recebam. Na França e na Europa, a situação é um pouco a mesma. Vocês devem ter visto que a companhia aérea Air France KLM, uma companhia franco-holandesa, vai demitir também milhares de pessoas. Eles falam de demitir entre 8.000 a 10.000 pessoas desde agora até 2022, sendo que ao mesmo tempo a companhia aérea recebeu 7 bilhões de euros do Estado francês e alguns bilhões dos Países Baixos. Ao mesmo tempo, seu CEO recebe um salário de 900 mil euros por ano. E a gente acabou de saber que ele vai receber uma bonificação, um bônus de 800 mil euros. Portanto, a situação é inacreditável. E é perceptível que os patrões continuam fazendo seus lucros, como se pode ver pelo alto valor de seus salários, mas querendo que nós paguemos pela crise.
Na França, a gente tem também a indústria aeronáutica, ou seja, de fabricação de aviões, na qual eu trabalho. Eu sou fresador nessa fábrica aí. Em Toulouse, a gente tem uma grande produção de aviões. São mais de 100 mil trabalhadores na cidade que trabalham ao redor da fabricação de aviões, como em alguns outros lugares na França. E nós, da indústria aeronáutica, também estamos sofrendo os primeiros ataques, que são muito fortes em alguns locais. Por exemplo, a fábrica aeronáutica de Richebourg, que acaba de impor uma redução de remuneração de cerca de 20% a 30%. Nós estamos nos preparando para lutar e a gente acha que não temos que nem aceitar nenhum falso acordo com os patrões, nem ter esperanças em uma potencial retomada econômica. E eu falo isso com muita força, porque muitos colegas acreditam que isso vai acontecer, que a gente precisa segurar a onda durante uns 2 anos, talvez um pouco mais, e que depois vai retomar a produção. Economicamente, isso me parece complicado, porque a aeronáutica é uma indústria baseada em uma especulação de que a cada 15 anos o transporte aéreo mundial dobre de volume, com 2 vezes mais pessoas viajando de avião. Isso não pode durar eternamente, e muito menos com a fortíssima crise econômica diante de nós, onde terão muito mais pessoas demitidas e com salários menores, etc. Terão muito mais pessoas que não vão viajar de avião ou viajarão menos. Então, a gente tem que apenas aceitar isso? Não, porque na verdade tem dinheiro e os diretores continuam acumulando dinheiro. Então precisamos lutar e não aceitar nenhum acordo. E aqui na França, a gente está começando a construir as bases de uma luta a mais forte possível. A princípio, uma luta defensiva, para não aceitar nenhuma demissão e nenhuma redução de salário, cortando primeiramente do lucro dos patrões e nos dividendos dos acionistas. Mas uma luta que não deve se manter apenas da defensiva, onde a gente defenda nossas condições, mas que passe à ofensiva. Durante a crise sanitária, nós lutamos para dizer que, na verdade, a gente precisava reconverter a produção, que é o papel dos trabalhadores controlar o que deve ser produzido ou não, como deve ser produzido, etc. A gente lutou pelo controle operário. Além disso, algumas empresas fabricaram coisas essenciais, máscaras, álcool em gel, etc. Por isso será necessário lutar todos juntos e não cada fábrica separadamente, com o menos de divisões possível. E todos juntos quer dizer todos os trabalhadores, sindicalizados, não sindicalizados, juntos em assembleias gerais, comitês de greve. E é isso que a gente começou a fazer na primeira greve reconduzível que tivemos aqui, que é a greve de Richebourg, que eu falei anteriormente. Para mim ela foi exemplar e me deu muita esperança daqui em diante, porque é uma greve que é feita com uma forte unidade de trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados, de diferentes sindicatos. Começaram a fazer assembleias gerais, fizeram uma greve recondutível e eles inclusive tentaram fazer uma unidade com outras fábricas. E talvez vocês viram que a gente enviou uma saudação aos trabalhadores da Latam no Chile, que reenviaram saudações e estavam muito orgulhosos e tocados por isso. Então, para terminar, eu mando mais uma vez toda a nossa força e aos trabalhadores da indústria aeronáutica e do transporte aeroviário em geral. Lutemos juntos e espero muito que ganhemos. E aqui no Brasil, a ameaça de demissões no curto prazo vai contra 5 mil trabalhadores, entre aeroportuários e aeroviários, ou seja, a Latam quer colocar na rua 1/4 dos seus empregados como se fossem descartáveis, né? Além de reduzir os salários e direitos daqueles que não forem demitidos. Bianca, e vale lembrar que são justamente esses empresários, donos dessas empresas, que lucraram tantos anos à custa dos trabalhadores, que se aproveitaram das MPs 927 e 936 do Bolsonaro para seguir protegendo seus lucros em meio à pandemia. Pois é, Bírio, e o CEO da empresa ele divulgou uma lista de mudanças no acordo coletivo dos funcionários que a empresa quer fazer, que deixa bem claro
que ele quer colocar realmente os seus lucros acima das vidas e dos empregos. E nessas mudanças ficam 4 ataques bastante evidentes, que seriam a redução de salários de toda a categoria, proporcional à redução da jornada de trabalho, também a redução de intervalo para refeição, que é um absurdo completo, o banco de horas, que permitiria a compensação anual de horas extras, e também, o mais escandaloso, que é uma cláusula para redução de mão de obra, ou seja, milhares de demissões. Bianca, é um absurdo completo, e um trabalhador do aeroporto de Guarulhos nos enviou um depoimento sobre a situação lá, e a gente vai ler aqui para vocês agora. Dos 5.000 trabalhadores e trabalhadoras ameaçados de demissão pela Latam no Brasil, uns 2.000 são dos aeroportos e uns 3.000 trabalham em voos e são pilotos, copilotos, comissários e comissárias. Isso depois de um 2019 de recordes históricos para a empresa em número de passageiros e lucro. Foram 74 milhões de passageiros e 1 bilhão de reais em lucro líquidos. E além disso, acabou de anunciar a joint venture Latam Delta Airlines, gigante norte-americana. No entanto, agora a realidade no trabalho da maioria de nós aeroportuários, aeroviários e aeronautas, os que ainda estão trabalhando, pois muitos já foram demitidos, está cheia de ameaças. Além das demissões, estão ameaçando reduzir nossos salários e jornadas de trabalho com cortes de até 50% de salário. No caso dos tripulantes, terão que pagar diárias dos próprios bolsos e na prática terão suas já cansativas jornadas ainda mais complicadas. Se tem uma coisa que podemos já concluir de todo esse momento, é que na hora da crise não importa se a pessoa é aeroportuária, aeroviária ou aeronauta. Estão todos sofrendo de forma muito parecida. Depois de tanto lucro, agora dizem que está tudo à beira da quebra, mas quem garante que os executivos não estão lucrando mais? A Latam Argentina não tinha mais condições de existir mesmo? Ou os executivos capitalistas fecharam a empresa para dividir seus lucros e guardar suas fortunas? Lembra muito o que aconteceu com a Avianca Brasil. Os sindicatos deveriam fazer verdadeiras assembleias, para realmente organizar as pessoas que estão no trabalho, que nunca tiveram direito a isolamento social. E não apenas lives onde só eles falam. E não apenas votações onde só se pode responder sim ou não. Pois é, muito forte esse chamado que esse aeroviário faz, aos sindicatos. E inclusive a gente do Esquerda Diário já fez 2 manifestações lá no aeroporto de Guarulhos, fazendo esse chamado. E também a gente tem feito uma grande campanha de apoio na internet, dizendo o que é preciso dizer, nada a menos do que nenhuma demissão, nenhuma retirada de direitos na Latam. E uma das coisas mais absurdas que esse trabalhador menciona é que a Latam, em 2019, teve um lucro de 57 milhões de dólares. Ou seja, isso em reais dá 302,7 milhões de reais. Isso tudo foi para os acionistas. E esse dinheiro seria o suficiente para pagar 3 anos de um salário de um trabalhador de check-in da Latam para todos os 4.700 funcionários que serão agora demitidos no Brasil. Bom, e tudo isso que a gente está colocando aqui nesse podcast, todos os dados, as informações, a gente pegou a partir de um texto que chama A Crise da Latam, que saiu no Ideias de Esquerda no último domingo, escrito pelo Simon Neves e pela Daphne Helena, que é da equipe de economia do Esquerda Diário. E a gente trouxe aqui a Daphne para o podcast, de novo, a Daphne que já participou de outros podcasts aqui com a gente. E ela é economista e mestranda na Unicamp, além de colunista do Esquerda Diário. E é um prazer ter você aqui de novo no programa, Daphne. Olá, Bianca. Olá, Biro. Ouvintes. Um prazer enorme estar aqui. Oi, Daphne. É um grande prazer ter você aqui de novo com a gente. Espero que essas visitas fiquem cada vez mais frequentes. E
Para começar a nossa entrevista, Daphne, a gente preparou algumas perguntas aqui para você, a partir do texto e da pesquisa que vocês fizeram no grupo de pesquisa de economia do Esquerda Diário, né? E no texto de vocês falam bastante da situação das demissões pelas companhias aéreas ao redor de todo mundo, né? E como a pandemia vem afetando as empresas, etc. Você poderia explicar um pouco para a gente, segundo a pesquisa de vocês, por que essas demissões vêm acontecendo e o que vem acontecendo com as companhias aéreas, como a pandemia tem impactado essas empresas, etc.? Então, Biro, a primeira coisa que eu acho importante remarcar do setor é que, bom, ele é um setor que, obviamente, vem sendo bastante atingido pela pandemia e por todas as medidas de restrição de viagens internacionais, enfim, diminuição do turismo, mesmo as quarentenas, né, que restringe as viagens aéreas, né, e o transporte de passageiros em especial. Então, sim, é um setor bastante atingido. Só que eu acho que, para a gente olhar em perspectiva, acho que tem um elemento bastante importante, que é qual? Também o setor aéreo veio se desenvolvendo no último período do capitalismo de forma bastante forte, né? Então, se a gente pensa na globalização, por exemplo, no nível nos últimos anos, nas últimas décadas de desenvolvimento, internacionalização da produção ao redor do globo, né? O aumento de transporte de pessoas, o aumento de transporte de cargas é bastante grande, né? Então, ele é um setor bastante estratégico e um setor que se desenvolveu também nesse último período de forma acelerada, vamos dizer assim. A gente conseguiu alguns dados que mostram que em 2019, para ilustrar um pouco isso, em 2019 foram 4 bilhões e meio de passageiros transportados, né? Isso ao redor do mundo. E o lucro líquido do setor foi de 26,4 bilhões de dólares. Só para ter uma noção e materializar um pouco, que é difícil ver, né, esses dados, mas essa quantidade de lucro significa, por exemplo, se a gente converter em reais, o orçamento da saúde brasileiro, né, da saúde pública, o orçamento público da saúde em 2019, por exemplo. Ou seja, e mesmo quando a gente olha as estratégias das empresas, que as empresas vêm adotando, eram estratégias de expansão, né? Associação com outras empresas, que a gente chama de joint ventures, expansão de rotas, etc. Então, era um setor que vinha bastante forte nos últimos anos. Bom, evidentemente, a pandemia impacta. E aí tem duas medidas que eu acho que é importante colocar, né? Enfim, estão sendo tomadas. A primeira é o nível de resgate dos governos para esses setores, para impedir as empresas de quebrarem, né, de auxílio que os empresários estão recebendo. A gente conseguiu um dado da Associação Internacional de Transporte Aéreo que mostra que foram 123 bilhões de dólares em resgates ao redor do globo. Então, uma quantia elevadíssima de dinheiro que essas empresas desse setor estão recebendo internacionalmente, né, pelos governos. E um outro aspecto quando a gente olha para as empresas, o que elas estão fazendo? Demitindo. Então, isso, as demissões do setor, a suspensão de contratos, a retirada de direitos aparecem ao redor do globo, né? Ou seja, estão recebendo o dinheiro dos governos e jogando essa crise nas costas dos trabalhadores para preservar o lucro dos acionistas, dos empresários, né? Os dados que a gente conseguiu da revista Fortune, que pega
as principais empresas desse setor, né, que são dos Estados Unidos, da Europa e mais algumas ao redor do mundo, mostra que já foram 70 mil demissões realizadas, né, nesse momento da pandemia. Isso, dentro desse número, não consta, por exemplo, as 10 mil demissões que estão sendo realizadas pela Latam, né, que pegam outras empresas só. E se a gente considera os impactos que tem indiretos, né, porque nas empresas que são fornecedoras para as companhias aéreas, como por exemplo a Boeing, a Airbus, chega a 100 mil demissões. Então, ou seja, um número bastante elevado de uma crise que está sendo jogada nas costas dos trabalhadores, né? Não, e no texto vocês colocam também com bastante destaque a questão das demissões aqui na América Latina, né? Aí eu queria, se você puder falar um pouco pra gente, assim, falar mais sobre essa situação aqui na região e as disputas também que podem ter com as outras empresas em meio a essa crise. A América Latina, a gente colocou e dedicou uma parte do texto para isso porque, por duas razões, né? Primeiro, pela própria operação da Latam, que acontece no continente, mas também pelas próprias perspectivas, né, nesse setor no continente. Por quê? A The Economist soltou recentemente uma matéria em que eles apresentam as perspectivas para o setor e colocam como, apesar de ter sido bastante impactado pela pandemia, né, assim como todo o globo foi, como o continente latino-americano representa um mercado em potencial pós-pandemia, pós-crise econômica, em expansão. Então, nesse sentido, um mercado bastante importante para empresas, do ponto de vista das maiores empresas do setor, né? Então, era um mercado que vinha se expandindo já em consonância com todo o movimento que a gente disse que ocorreu internacionalmente, que foi impactado, está sendo impactado, mas representa uma fonte de expansão muito importante para o período pós-pandemia. E se a gente pensar nas empresas que operam aqui, tem um aspecto bastante interessante, né? Porque são empresas que não são as grandes empresas do setor internacional, né? Então, a Latam é uma empresa do continente, né? Se a gente pensar, por exemplo, as 3 principais empresas operadoras no Brasil, né? A Latam, a Gol e a Azul. Não são grandes empresas internacionais, né? Então, nesse processo de reestruturação também setorial, o continente latino-americano representa um grande filão que empresas estrangeiras podem entrar para operar aqui. Acho que esse é um elemento bastante importante. E se a gente for vendo, né, como a gente coloca no texto, né, a Latam tem operações com a Delta Airlines, a Gol tem operações com a American Airlines, a Azul tem operações com outra empresa dos Estados Unidos que chama United, que essas sim são grandes empresas do setor, né? Então, pode apontar isso para uma perspectiva, inclusive se a gente pensar assim, do ponto de vista da geopolítica internacional, a importância que tem a América Latina para os Estados Unidos, né, para o capital dos Estados Unidos, ocorrer a expansão dessas empresas para o mercado latino-americano, enfim, tem um aspecto bastante estratégico, né? Não só do ponto de vista do transporte de passageiros, mas também do transporte de cargas. Então, a gente colocou esse elemento no texto porque pode apontar aí para uma maior inserção de empresas estrangeiras
de empresas, sim, essas sim, grandes do setor internacionalmente, no mercado latino-americano para um período pós-pandemia, né? Depois da recuperação. E as reestruturações dessas empresas que estão acontecendo também podem vir em função disso, né? Então esse é um aspecto que é bastante importante, assim, das movimentações e reestruturações das empresas. E Daphne, como última pergunta, a gente chegou até a mencionar aqui no programa que a Latam chegou a anunciar lucro recorde no ano passado, né? Um enorme aumento, justamente por causa desse enorme aumento de transporte de passageiros de carga que você mencionou. Isso faz vários trabalhadores se questionarem por que essa empresa se diz falida, né? E vocês até no texto mencionam alguns mecanismos das empresas assumirem essa falência, como através do goodwill, né? E você poderia comentar um pouco sobre isso, explicar como isso funciona e sobre esses lucros, enfim, como funcionam esses mecanismos da empresa, como funciona essa declaração de falência da Latam? Então, entrando mais nessa crise da Latam mesmo, né? O discurso que a empresa está fazendo é de que ela está projetando prejuízos irrecuperáveis, e essa é a razão da sua reestruturação. Então, essa é a razão de ter entrado com recuperação judicial nos Estados Unidos, essa é a razão de ter fechado as operações na Argentina, enfim, de ameaçar de demissões, corte de direitos, etc. A questão é que quando a gente olha para o balanço patrimonial da empresa, divulgado em relação ao primeiro trimestre de 2020, tem dois elementos muito importantes ali dentro, né? O primeiro é que a empresa teve lucro operacional, inclusive com uma margem de 4,1% maior do que no ano passado. O que significa isso? Significa que as operações da Latam, ou seja, o transporte de passageiros, transporte de carga que a empresa realiza, está gerando lucro operacional. Está gerando lucro, né? Mas se as operações estão gerando lucro, então por que a empresa está projetando prejuízo? Aí entra a importância desse item que você colocou, Biro, que é o goodwill. O que é isso? O goodwill, ele é um item que representa, um item contábil, né, que representa o valor de reconhecimento da marca ou da empresa. Então, empresas que possuem marcas muito conhecidas, né, a gente cita o exemplo da Coca-Cola, por exemplo, no texto, mas marcas que são muito reconhecidas possuem um goodwill maior. Mas ele é um item, em certo sentido, subjetivo, né? Porque a empresa ela pode escolher como que você calcula, né? O valor do reconhecimento da marca de uma empresa. Tem um elemento de subjetividade, né? Tem um elemento que a própria empresa pode aumentar ou diminuir esse valor, enfim, de acordo com os seus interesses, vamos dizer assim. E esse item em particular, no caso da Latam, no balanço patrimonial dela, em dezembro de 31 de dezembro de 2019, esse item valia cerca de 2 bilhões de dólares. Em 31 de março de 2020, esse item está zerado no patrimônio, né? Então, o que explica que em dezembro a empresa dizia que a sua marca valia cerca de 2 bilhões de dólares e agora, na verdade, não vale mais nada, né? Ou seja, os próprios empresários e tal estão escolhendo dizer que a empresa vai deixar de gerar valor no futuro. Só que isso não tem base material, porque o lucro operacional, a empresa opera com lucro, certo? Existe o lucro operacional, eles mesmos colocam lá. E além disso, no próprio balanço, eles admitem que há previsões de recuperação gradual,
né? Então, existe previsões de recuperação da empresa e das operações e etc, né? Para depois desse momento mais crítico da pandemia. Então, isso mostra a falácia, né, do discurso da empresa. Eu acho que isso deixa bastante evidente, né? Como, em certo sentido, existe uma maquiagem ali, sugere uma certa maquiagem no valor do que a empresa está colocando, né? E eu acho que coloca um outro elemento importante, que bom, se os empresários dizem que tem crise, se a empresa não vai conseguir fazer gerar lucro e etc., então abra a sua contabilidade, né, para os trabalhadores olharem e verem exatamente como está a situação da empresa, né, com uma comissão de trabalhadores que investiguem a contabilidade, porque na verdade o que mostra, só esse item, na verdade, é algo que mostra como a contabilidade também pode ser bastante manipulada, vamos dizer assim, aos interesses dos próprios empresários, aos interesses dos acionistas, né? Um outro elemento que eu também acho importante colocar é que teve uma retirada de capitais da empresa pelos próprios acionistas importante. E aí aqui eu acho que é um elemento que, enfim, os acionistas estão vendendo as ações da Latam, né, trocando as ações da Latam por outras, né, porque não querem perder 1 milhão ou enfim, né, do seu patrimônio, sendo que são justamente acionistas como a família Cueto, que é só uma das principais bilionários chilenos, né? Ou seja, para essas pessoas, para esses acionistas, significa o que significa, né? Perder ou não 1 milhão para quem já tem um patrimônio, enfim, bilionário. Agora, para os trabalhadores, isso está significando deixar famílias nas ruas, né? Enfim, significa deixar trabalhadores sem emprego, impactar todas as suas famílias, no momento em que o desemprego está alto, no momento em que a pandemia atinge fortemente o Brasil, enfim, é claramente jogar a crise nas costas desses trabalhadores, né? Para garantir o lucro desses acionistas que já são bilionários. Então, esse é um elemento, acho que também bastante importante. E uma última questão que eu queria colocar que mostra justamente essa questão dos acionistas, é que no ano passado eles receberam em dividendos 57 milhões de dólares. Com esse valor, né, seria possível para todos os trabalhadores, pagar um salário para todos os trabalhadores brasileiros que estão sendo ameaçados de demissão, igual a um trabalhador, um salário médio, né, de um trabalhador de check-in, por 3 anos. Só para a gente ter a proporção assim, do quanto que representa esse valor, né? E o quanto está indo para esses acionistas, né? O quanto já foi, enfim, que essa crise está sendo jogada nas costas dos trabalhadores de uma forma bastante brutal, né? Então, enfim, esses são os elementos mais importantes que eu colocaria desse discurso, né, de crise da Latam. Nossa, Daphne, é realmente muito escandaloso, né? E acho que as coisas ficaram bem mais claras agora pra gente e acho que para todos os trabalhadores que estão sendo demitidos, né? Muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor. Volte mais vezes aqui no podcast P1 4.0. Sim, foi excelente, Daphne. Muito obrigada pela sua participação e contamos com você aí mais vezes aqui. E para todos os ouvintes, então fica aí a dica, não deixe de conferir o texto da Daphne Helena e do Simão Neves
A crise da Latam no site Ideias de Esquerda. E para derrotar esses ataques da Latam é preciso um grande plano que unifique terceirizados, efetivos, terra e voo, enfim, contra os ataques e as retiradas de direitos, né? E não só da Latam, mas todos os que estão sofrendo com a perda de amigos, de familiares, com as demissões, a precarização do trabalho no aeroporto, de conjunto, né? Bianca, é preciso a gente dizer muito forte, nenhuma demissão na Latam. É preciso exigir da empresa que abra seus livros de contabilidade, suas transações bancárias, para que os trabalhadores possam ver de forma independente, com seus próprios olhos, o que a empresa realmente está fazendo com o dinheiro que acumularam durante anos explorando seus trabalhos e para onde estão indo seus lucros. E dessa forma possam assegurar seus empregos e seus direitos. E nisso entra o papel dos sindicatos, né, Biro? Como a CUT, por exemplo, que dirige o Sindicato de Aeroviários de Guarulhos, ou seja, é responsável por todos os trabalhadores do aeroporto. Poderia, com isso, organizar a luta, unificar a luta, né, de todos os trabalhadores, de todas as empresas do aeroporto, mas não estão fazendo isso. O que estão fazendo, na verdade, é ficar numa quarentena, praticamente, ficar ali negociando melhores condições de demitir. É um absurdo, não tem que demitir. O que tem que fazer é organizar uma luta contra as demissões. Sim, Bianca, isso é muito importante, inclusive porque tem vários trabalhadores de outros setores que também estão sofrendo com coisas muito parecidas com os aeroviários. Não só com as demissões, mas também com as MPs 927, 936. E seria possível organizar uma grande luta pela anulação dessas MPs, junto com todo o sentimento e mobilização pelo Fora Bolsonaro e pelo Fora Mourão, que estão sendo justamente a linha de frente dos ataques aos trabalhadores durante a pandemia. Inclusive no dia 1º de julho está sendo chamada uma paralisação dos entregadores de aplicativo, que também são um outro setor do transporte que está sendo bastante atacado, né? Sempre foi um setor bastante precarizado e os entregadores estão se levantando contra isso. E a gente chama, né, todos os aeroviários, todos os trabalhadores que puderem a apoiar esse movimento e ajudar a crescer e a fortalecer esse movimento, porque fortalecer esse movimento é também fortalecer a sua própria luta, né? Unificando os trabalhadores por uma só luta, contra as demissões, contra os ataques. É isso aí, Bianca. Tá feito o chamado aí para solidarizar o break dos entregadores de aplicativo. E esse foi o podcast Peão 4.0, podcast feito para e por trabalhadores. E é isso aí, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos esse podcast e acompanhe as nossas iniciativas lá nas páginas do Esquerda Diário.